Olá, profissionais de SMS! Eu sou a Jenny e faço parte do Grupo Chá. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já é inscrito ou inscrita no nosso canal, muito obrigada. Continue assistindo nossos vídeos, dando sugestões, é muito legal. Se você é novo ou nova no canal, se inscreva, marca o sininho para você ser avisado dos nossos próximos vídeos. Depois que terminar esse vídeo, dá uma fuçadinha no nosso canal, tem bastante conteúdo, porque o objetivo do Chá é compartilhar conhecimento de SMS com você. Bom, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre equipamentos rotativos. Vamos dar dicas para vocês orientarem os operacionais, daí da empresa onde você trabalha, ou se você faz treinamento, ministra treinamentos, é legal você passar essas dicas para os operacionais que vão utilizar equipamentos rotativos. Então, vamos lá algumas dicas? Primeiro eu vou falar sobre esmerilhadeira e lixadeira. Então, a gente vai utilizar sempre o equipamento para aquela natureza que ele se destina, não adianta improvisos. Então, não vai utilizar discos danificados, reaproveitados e também não vai deixar os discos em locais úmidos, porque vai danificar o disco. Vai manter sempre o abrasivo na sua embalagem original. Por quê? Porque vai danificar se você tirar da embalagem original. A embalagem original já foi projetada para isso. Usar o equipamento apenas com a capa de proteção, ou seja, a coifa. E não forçar a montagem do disco. Por quê? Porque você pode danificar, então não é legal. Quando você for montar, você não força, mas também não pode deixar folgado. Lembra disso. Usar sempre a flanges e demais acessórios sempre original. Não improvisar porca para fixação do disco. Improviso é a pior situação nessas questões de segurança. Utilizar o botão de acionamento para ligar e desligar a ferramenta. Então, tem o botão? Utilize o botão. Não utilizar as laterais do disco. Então, lembra, laterais nunca. Fixar corretamente as peças a serem trabalhadas. Porque se você não fixa, pode ter um deslocamento da peça e você se machucar aí. Manter a esmerilhadeira e a lixadeira com o disco para baixo quando em repouso. Lembre-se, isso é uma ferramenta de trabalho, não é uma arma. E manter a sua área e a sua ferramenta sempre limpa e organizada. Quem não quer trabalhar num lugar limpo e organizado? Além do que você evita acidentes. Vamos falar um pouquinho da retífica reta? Só algumas dicas? Um pouquinho? Então, utilizar a ponta montada de acordo com o tipo de atividade que você vai executar. Fixá-la corretamente e não fixar a retificadeira em morsa. Por quê? Porque ela é uma ferramenta portátil. Então, lembre, ela é para você transportar mesmo. E a furadeira e a parafusadeira? Você já usou em casa? Com certeza você já teve que colocar um quadro na parede ou fixar um espelho. O que a gente vai fazer? Vai sempre usar a empunhadura. Por quê? Se tem a empunhadura no equipamento, é para ser utilizado. Ao parafusar, trabalhe com o número de rotações reduzidos. Utilize o limitador de profundidade sempre que necessário. Você vai utilizar? Utilize a chapa de mandril para fixar e soltar a broca e as pontas. Por quê? Tem essa ferramenta auxiliar? Vamos utilizar. Se o fabricante já fez, é porque tem uma funcionalidade. Certifique-se a compatibilidade entre os acessórios utilizados e a tarefa a ser executada. Então, nada de improvisos nessa hora. A gente não quer se machucar. Manter as brocas sempre afiadas. Utilizar fluido de corte quando necessário. E se você for utilizar o fluido de corte, lembra de olhar a FISP, porque a gente não quer que nada dê errado. Mas se der errado, você tem que saber exatamente o que o fluido de corte pode causar aí na sua pele ou se cair nos olhos. Então, para isso que vai servir a FISP. Ela vai te dar algumas informações necessárias para você aí. Vamos falar um pouquinho sobre a serra circular? Opa! Ajuste o ângulo e a profundidade do corte antes de iniciar a tarefa. Então, lembre, pare, pense, analise e depois execute. Nunca realize o corte onde não se possa saber a imersão do disco. Por quê? Às vezes, você tem, por exemplo, chapas de madeiras nas paredes. E aí você não sabe o que tem por trás. Então, pode ter alguns objetos escondidos por trás e você tomar o contragolpe do equipamento. Cuidado. Não utilizar a ferramenta se a proteção móvel não abrir ou fechar livremente. Então, se está travado, cuidado. Somente utilizar a serra circular para corte de madeira. Nunca religue a serra com o disco travado na peça, porque ela pode te dar um contragolpe e ter um acidente. Jamais fixar ou amarrar a proteção móvel da ferramenta. Se a proteção é móvel, justamente ela vai precisar gerar um movimento. Então, nada de fazer a amarração disso, ok? Ainda sobre a serra circular, não depositar a ferramenta sobre qualquer superfície sem que haja proteção móvel inferior da serra. Você não quer causar nenhum acidente com ninguém, certo? Nunca colocar a mão na saída de cavacos. Dá um acidente chatinho. Nunca trabalhar com a serra por cima da cabeça. Não é uma posição legal, ergonomicamente não é legal, você não vai ter firmeza e aí vai acabar se machucando.
nunca utilize a ferramenta de forma estacionária. Por quê? Porque ela foi projetada para ser uma ferramenta portátil. A máquina ela foi projetada para cortes longitudinais e transversais, com recurso de corte reto ou em ângulo de até 45 em madeira, utilizando a base fixa da máquina como apoio. Então, é uma dica legal do fabricante. Outra dica legal é que para alcançar um corte ideal, o disco da serra deve sobressair 3 milímetros, ou um dente, e para fora do material. Então, para mudar a profundidade de corte, deverá soltar o parafuso, que é aquela borboleta, né? Elevar a máquina da placa, da base, né? Ou abaixar a placa base. Então, se você elevar, vai reduzir a profundidade do corte. Se você abaixar, vai aumentar a profundidade de corte. E lembre-se sempre de depois apertar o parafuso borboleta. Tem dúvida? Verifique o manual, sempre. Não adianta você querer fazer as coisas sem verificar o manual. Utilize somente discos de serras afiados, ou seja, sempre o disco afiado. Para cortar peças maiores ou cortar cantos retos, fixar uma tábua ou uma ripa, né, de espessura mais ou menos uns 10 milímetros, se for usar, com um sargento, como guias, né? Então vai te ajudar a fixar melhor e trabalhar melhor a peça. Bom, agora que a gente já deu algumas dicas legais, você pode passar aí para o pessoal da sua empresa que trabalha com equipamentos rotativos, vai ser bacana, vai evitar acidentes, vai melhorar o comportamento deles, eu tenho certeza. Tem um amigo bacana? Quer indicar o nosso vídeo? O nosso canal do YouTube? Opa! Compartilha com ele o nosso canal, fala que os vídeos são legais. Não esquece de dar aquele like para dar uma força para o nosso canal, me deixar muito feliz e promover o nosso canal. Assim a gente consegue fazer mais conteúdos para vocês na área de SMS. Lembrando que o Grupo Share tem cursos, tem treinamentos, tem serviço de assessoria e consultoria. Então, ficou interessado? Dá uma ligadinha pra gente, entre em contato pelo WhatsApp ou entra no nosso site. A gente vai ter o maior prazer em te atender e bater um papo legal com você. Grupo Share, compartilhando conhecimento com você.